Bem, é um grande privilégio para mim estar aqui com todos vocês e pregarei sobre Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. E eu oro, querido Deus, que o Senhor aproveite esta pequena porção e a use no coração do seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Percebo que, quando olhamos para este capítulo, há muita controvérsia teológica. E, às vezes, em nosso anseio de desvendar o mistério e definir cada detalhe, perdemos o quadro maior que refere-se a todos nós, independentemente de qual posição teológica possamos adotar em relação à escatologia. Não há dúvida alguma, independentemente da sua posição, que muitas das coisas ditas aqui, as coisas abordadas aqui, se aplicam a todo crente, todo aquele que realmente depositou sua fé em Cristo. E aqui nós vemos algo absolutamente magnífico. Nós vemos o que somos. E vendo o que somos, vemos como então viveremos. Vocês são um povo precioso, comprado para Deus, que pertencem a Deus, e Deus pertence a vocês. Agora vamos analisar. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Em pé. Ó, a força dele. A força dele. Se todos os exércitos que já existiram no mundo, todos os exércitos do inferno fossem enviados e autorizados a permanecer na terra, se todos unidos formassem uma força poderosa, se eles fossem contra Cristo, seria como um mosquito minúsculo batendo sua cabeça contra um mundo de granito. Eles não são nada. Não há ninguém como ele. Não há ninguém como ele em força. Não há ninguém como ele em sabedoria. Mas o mais importante, não há ninguém como ele no amor. Ninguém ama uma noiva como ele ama a sua noiva. Ninguém ama uma criança como ele ama os seus filhos. E ninguém ama como ele ama vocês. O Cordeiro, morto, mas em pé. Ele continua e diz, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome. Existem diversas áreas de doutrina que exigem mais pesquisa do que 2.000 anos de história da igreja requer. Uma delas, claro, é a Trindade. Nós entendemos que na Trindade tem havido isso, mesmo antes que o mundo fosse feito, mesmo antes dos anjos, antes dos céus, que Deus existia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma unidade perfeita e unida de companheirismo, amor e alegria. Amor recíproco, alegria recíproca, sem fim, ilimitado, pleno, doce e perfeito. Deus não precisava, Ele não criou por necessidade, Ele criou da superabundância. O que você entende aqui, pelo fato de que seu nome e o nome do Cordeiro estão escritos em sua fronte, é que você foi levado para este relacionamento eterno de amor.
de modo que o Pai te ama como Ele ama o seu próprio Filho. Se tudo neste mundo fosse tirado de você, se você não tivesse braços para erguer, se sua língua fosse cortada, se você fosse deixado sozinho para apodrecer em uma prisão sem ninguém saber nada sobre o seu paradeiro, você ainda teria motivo para adorá-lo. Creio que a maior dor, quando estivermos diante dele naquele dia, tivermos uma visão completa de tudo o que ele é, tudo o que ele é por nós e tudo o que ele fez por nós, será lamentar que se tivéssemos conhecido ele melhor aqui na terra, quão felizes nós seríamos. Você se olha no espelho, se olha no espelho, se olha no espelho o tempo todo. Mancha, mácula, falha, pecado, deslealdade, vergonha. Ele enxerga isso infinitamente melhor do que você. Mas, novamente, ele não faz. Porque tem aquele sangue que lava tudo isso. E ele diz a você, como o rei diz no Cântico dos Cânticos, não vejo falta em você. Você é perfeito. O nome dele está escrito em você. Você pertence a Ele. Mas, ó, glória da glória, mistério do mistério, coloque-o ao lado da encarnação. Ele pertence a você. Ele é o seu Deus. É por isso que, tão frequentemente, não ouvimos apenas Adon, Senhor. Nós ouvimos Adonai, meu Senhor. Meu. Você não é apenas posse dele. Ele é sua posse. Ele continua. Ele diz, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Nós esperaríamos que isso fosse Deus. Mas diz, e eles entoavam um novo cântico. Oh, aquele dia. Esse é o dia. Esse é o dia. Mal posso esperar por esse dia. Sabe, todos nós hoje em dia nos importamos, falamos sobre o meu povo, seu povo, sua etnia, suas cores e todos os tipos de coisas tolas e medonhas. Eu tenho um povo. Eles são o meu povo. Eu vivo para eles, eu oro por eles, eu luto por eles, eu darei minha vida por eles. Eles são o meu povo, a minha tribo. E quem são eles? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. E eu os vejo não só aqui, eu os vejo em Apocalipse 5 e os vejo em Apocalipse 7, todos eles. Aqueles que estão agora na prisão, aqueles que estão fugindo para salvar suas vidas no Afeganistão, todos eles estarão finalmente e para sempre reunidos. Estarão lá. As minhas mães e os meus pais, os meus irmãos e as minhas irmãs, os meus filhos e as minhas filhas, todos eles estarão lá, estarão seguros e estarão cantando. Ah, eles estarão cantando. Lembro-me de duas conferências, G3 e a Conferência dos Pastores, onde havia todos aqueles homens e eles cantavam estes hinos. E às vezes você simplesmente treme. Como será nesse dia? Eu creio que teremos que ser glorificados, teremos que ser fortalecidos sobrenaturalmente, ou a pura alegria do momento irá aniquilar a nossa mente. E é uma certeza, porque ele disse que acontecerá. E diz, e eles entoavam um novo cântico. Veja, é disso que trata o Evangelho, novo cântico. O que você quer dizer? Por que o Evangelho? Tudo se resume à revelação, não o livro do Apocalipse, mas a própria revelação. O correr de uma cortina. O que você quer dizer? Sem a cruz, sem a queda de Adão, sem tudo o que vemos na expiação, Deus nunca poderia ser conhecido. Ninguém jamais poderia conhecer a Deus. Mas no cântico do Evangelho, finalmente, Deus é totalmente revelado. Ele não apenas é justo, mas também misericordioso. Ele não apenas é justo,
mas perdoa, e não há contradição nisso por causa da cruz. Finalmente conhecemos a Deus. E nós cantamos sobre isso. Eu ouvi uma história de um homem que supostamente foi para o céu, e uma das coisas que ele disse quando voltou foi: não há canções sobre sangue, morte ou qualquer coisa assim. Eu ouso discordar. Porque o único cântico... Às vezes as pessoas me questionam: parece que você só prega uma coisa o tempo todo. Exatamente. Exatamente. Porque esse cântico nunca fica velho. Cristo morreu pelos pecadores. Esse cântico nunca envelhece. Este cântico não ocupa o segundo lugar em comparação a nenhum outro, nenhuma doutrina. Porque nenhuma pessoa é preeminente, exceto Cristo. E o que ele fez no Calvário? Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ouça isso. Há no mundo o que está oculto para vocês, que está por trás do véu. Há principados, potestades, poderes, domínios, criaturas e coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. E, no entanto, todas as coisas em sua grandeza, em seu esplendor, em seu poder, não podem se juntar a este cântico. Eles não foram redimidos. Lamento o meu passado antes de conhecer a Cristo. Mas às vezes, durante a madrugada, me deleito com o fato de ter sido uma criatura caída. Porque como uma criatura caída, agora posso vê-lo como ninguém o vê. Uma mão foi estendida para o principal dos pecadores, puxando-o para dentro, salvando-o, limpando-o e tornando-o novo. É um poder que sabemos que eles não podem conhecer, um amor que sabemos que eles não podem conhecer. Somos os mais privilegiados, não de todas as pessoas. Somos os mais privilegiados de todas as criaturas. Se eu tivesse tempo, poderia conduzi-los a Efésios, onde vocês aprenderiam que, se pudessem contar os dias na eternidade, todos os dias, Ele derramaria sobre vocês mais e mais e mais de sua bondade, para que toda a criação pudesse olhar para sua bondade. Bondade para vocês o adorarem. Porque vocês são a demonstração de tudo o que Ele é. O cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Comprados da terra. É isso. Essa é a chave. Esta é a fonte da motivação. Por que continuar? Por quê? Fomos comprados por um preço. Qual é esse preço? O sangue do próprio Filho de Deus. Eu não preciso de outro argumento, não preciso de outra razão. Basta que Jesus morreu e que Ele morreu por mim. É isso. E quanto mais você conhecer esse evento singular, menos precisará ser motivado por uma fonte externa. Menos precisará se empenhar na disciplina. Você será arrastado furiosamente como em uma correnteza furiosa, porque viu o preço que foi pago. Continua, diz, são esses os que não se macularam com mulheres. Ah, claro, nisso, porque é o livro do Apocalipse a ideia de uma imoralidade. Enfatizaram isso. Mas mais do que isso, tem a ver com idolatria. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não estou falando de coração necessariamente lavado. Está falando de um coração puro, um coração no qual não há lealdades conflitando. Você quer se esforçar por algo? Esforce-se para isso. Esforce-se para ter um coração no qual não haja lealdades conflitando, e quando encontrar uma, mate-a. Então todo o resto se encaixará. Tudo se encaixa. Eles não se macularam com mulheres, porque são castos. É um trabalho, é uma obra, é uma tarefa. Você está atrás das linhas inimigas.
Você está em uma terra que contamina e deixa cicatriz. Você está em uma terra de sujeira e trevas. Você tem que trabalhar para ser limpo. Você tem que se disciplinar para o propósito da piedade. Você tem que combater o bom combate. Quando Paulo fala sobre prosseguir para o prêmio, isso não significa que competimos uns contra os outros. Significa que competimos contra todas as coisas, todas as pedras de tropeço que podem ser colocadas diante de nós e vencemos todas elas. Cada monstro que corre ao nosso lado, nós os ultrapassamos. E então aqui está a minha parte favorita. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Se você pudesse dizer, Paul, você ganhou um bilhete que te dá direito a um pedido, você pode escolher. Você só pode escolher uma passagem. Ao escolher uma, você não terá direito ao resto. Eu escolheria esta. Quando as pessoas me pedem, ore por minha criança, eu sempre oro, Senhor, conceda a essa criança uma devoção extraordinária e incomum ao seu filho. Um coração e uma paixão pelo filho, a fim de seguir o Cordeiro aonde quer que vá. A Escritura, o cristianismo, tem uma moralidade, mas não é primariamente moralista. Não se trata de ter princípios ou ser nobre. Não se trata de seguir um livro de regras. É sobre seguir uma pessoa, o Cordeiro, onde quer que ele vá, seguindo-o, indo atrás dele, perseguindo-o. É disso que se trata. Se for por qualquer outro motivo, é idolatria. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não temos apenas santidade, não é apenas apartar-se do mal. Apartar-se do mal e pronto. É apenas tornar-se mal em si mesmo. Você se separou para si mesmo e agora se gaba da sua bondade. É apartar-se para separar-se para Ele. A Ele. A Ele. Eu descobri em minha vida uma coisa. O único remédio, o único ingrediente forte o suficiente para impedir que o Paul Washer caia é uma pessoa. Seu nome é Jesus. É Jesus. Você quer Jesus? Jesus. Que seja dito de nós, que seja escrito em nossa lápide, de todas as coisas que poderiam ser ditas sobre homens, mulheres, meninos e meninas, diga-se que eles seguiram o Cordeiro por onde quer que ele vá. Deus abençoe.